Olá, meu nome é Cília Bassi, sou publisher da Computer World no Brasil e estou apresentando a vocês o webcast de como evitar frustrações na estratégia de Cloud Computing. O caminho para Cloud Computing é irreversível para as corporações. Muitas empresas já estão no meio da jornada, revisando e refinando suas escolhas, enquanto outras preparam a estratégia e o mapa para migrar os ambientes tradicionais para a nuvem. Em qualquer dessas fases, o risco de frustração existe, se os CIOs não tomarem alguns cuidados ao elaborar e executar a jornada. Dúvidas não faltam. Cloud Computing representa realmente redução de custos sobre o ambiente tradicional? Onde estão as armadilhas que podem fazer a conta da nuvem ficar salgada? O que fica e o que vai para a nuvem? Tem fórmula para decidir corretamente o que é mais ou menos aderente? Um ou mais provedores de cloud? Como trabalhar com vários fornecedores sem agregar complexidade à equação? IaaS ou PaaS? Dá para ter os dois? Nos próximos 20 minutos, convido vocês a assistir à apresentação do diretor de serviços de cloud para a América Latina da Unity, Fernando Henriques, que deverá ajudar a responder às dúvidas para construir sua estratégia vencedora de Cloud Computing. Após a apresentação de Fernando, vamos conversar e trazer respostas às perguntas que apresentamos no início. Com vocês, Fernando Henrique. Silvia, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Olá pessoal, meu nome é Fernando Henriques e hoje vamos falar sobre os principais pontos de atenção para que a sua jornada rumo à cloud traga todos os benefícios esperados. Que a cloud é uma tendência irreversível, não há dúvidas. E não utilizar a vantagem desse ambiente pode afetar a competitividade da sua empresa no mercado. Contudo, a expectativa relacionada a essa tecnologia é muito grande, o que aumenta a necessidade de um planejamento adequado. A primeira questão a qual devemos responder é qual tipo de nuvem que devemos adotar. Cada empresa terá uma nuvem mais adequada para o seu modelo de negócio. Mas, contudo, é importante deixar bem claro que a tecnologia disruptiva que trouxe redução significativa de custo e melhor aproveitamento dos recursos computacionais é a virtualização em si. A nuvem veio apenas para tirar ainda mais proveito dessa tecnologia, porque ela agrega o fator on-demand ao modelo. As expectativas são muito altas em relação aos benefícios desse novo ambiente, o que pode gerar também grandes frustrações caso essas expectativas não se realizem. Estar preparado para essa jornada é um fator crítico de sucesso. Por isso, vamos destacar então 5 pontos de atenção que devemos focar durante esse processo. Em primeiro lugar, é importante ter certeza que todos os servidores que podem ser virtualizados já estão nesse modelo. A maioria das empresas, mesmo as que já têm ambientes virtualizados há muitos anos, ainda mantém muitos servidores físicos apenas por não dedicarem mais atenção aos servidores periféricos. É normal se concentrar nas principais aplicações e deixar de lado os servidores menos importantes. Mas isso pode significar mais de 50% do seu parque instalado. E o ganho com custos relacionados à virtualização de todo o parque é maior do que o de migrar um ambiente já virtualizado para a nuvem. Por isso é muito importante que se foque em conseguir virtualizar a maioria dos seus servidores físicos, porque é aí que você vai ter o grande impacto de redução de custo. Após ter esse ambiente já bem maturo em relação à virtualização, que você deve começar o seu processo de migração para a nuvem. O segundo ponto muito importante em relação ao custo é avaliar bem o seu parque de software. É comum ter um planejamento de virtualização focado no seu hardware, porém é fundamental avaliar com cuidado o modelo de licenciamento de todo o seu parque de software e aplicações, comparando ao ambiente físico versus o ambiente virtualizado. A maioria dos fornecedores de software possuem modelos diferentes de licenciamento, e alguns sequer já têm um modelo para ser utilizado em nuvens públicas. Atenção especial a bancos de dados, que concentram boa parte do custo de software da sua empresa e possuem, normalmente, um licenciamento bem complexo em relação à nuvem. Para obter a mesma performance na nuvem que no ambiente físico, pode ser necessário arcar com um custo maior de software. Por isso,
deve se preocupar não só com a mudança do modelo de licenciamento, como também qual vai ser o comportamento desse software na nuvem. Um software que rode bem numa determinada configuração de um servidor físico pode requerer uma configuração superior na nuvem. Por isso, a avaliação não é sempre do mesmo modelo físico para o na cloud. É importante identificar também quais das suas aplicações já estão prontas para irem para a nuvem. E nisso, alguns fatores chaves fazem parte dessa análise. Primeiro, procurar aplicações com baixa utilização de CPU, memória e disco. Essas aplicações normalmente têm uma relação de custo-benefício bem interessante para se migrar para a nuvem. Aplicações com grandes variações de consumo de recurso ao longo do dia e mês, tipo carga de dados, processamento batch, geração de relatório, etc., também são boas candidatas para se migrar para a nuvem. Aplicações com alta demanda, mediante sazonalidade, tipo fechamento do mês, Natal, Black Friday, etc., também são excelentes candidatos a irem para a nuvem. Bem como também ambientes de recuperação de desastres e ambientes de desenvolvimento. Esse conjunto de aplicações são as de mais fácil análise nessa jornada rumo à nuvem, porque são aplicações que tendem a dar um retorno muito melhor quando você migra para a nuvem. Porém, nem todas as aplicações vão rodar na nuvem a um custo mais baixo que o atual. Um estudo preliminar pode apontar as melhores candidatas, embora só seja possível observar o resultado exato após a migração do ambiente. Por isso, é importante começar com aquelas que claramente irão gerar uma redução de custo. Também é muito importante a escolha do modelo com o melhor retorno para cada tipo de aplicação. As principais nuvens públicas oferecem não apenas um modelo de infraestrutura como serviço, como também um modelo de plataforma como serviço, que não utiliza servidores virtuais para cada parte da aplicação, mas sim aplicações já pré-configuradas e prontas para receber os seus dados e suas aplicações. Por exemplo, se uma aplicação está desenvolvida em 3 camadas, como servidor web, servidor de aplicação e servidor de banco de dados, você pode escolher entre criar os 3 servidores virtuais individualmente na nuvem ou utilizar a plataforma como serviço para cada um desses servidores. Nesse caso, não teria que realizar a administração da plataforma, tendo apenas uma instância dentro da nuvem para colocar os seus dados e as suas aplicações. A decisão por usar a tecnologia de PaaS do provedor de nuvem deve levar em consideração alguns aspectos bem importantes. Primeiro, a performance. Em um modelo PaaS, você não fica limitado ao desempenho de um servidor virtual criado previamente, com uma quantidade X de processador e Y de memória. A plataforma ela cresce de acordo com a utilização e as suas necessidades. Segundo é o custo. O modelo de custo é totalmente diferente, principalmente aquele relacionado ao software. A maior atenção deve ser dada ao banco de dados como serviço, no qual a diferença de custo entre os 2 modelos pode ser muito significativa. É necessário levar em consideração também o custo com a gestão do servidor, que no modelo de plataforma como serviço tende a ser muito menor, já que diversas funções são responsabilidade do provedor, como aplicação de patch, backup, etc. Segurança e integração também é algo que se deve levar em consideração. No modelo de PaaS, precisamos avaliar como será feito o acesso à plataforma e avaliar o modelo de controle de acesso e segurança dos dados, já que o servidor é compartilhado e não está dentro do seu domínio na nuvem. Por último, é importante identificar qual provedor de nuvem pública se alinha melhor com o seu modelo de negócio. Cada provedor de nuvem possui um modelo de precificação e ofertas de serviço próprio, que serão mais adequados para cada aplicação ou conjunto de aplicações. Dependendo do parque instalado, pode ser até mais vantajoso a escolha de 2 provedores distintos para grupos distintos de aplicações.
Contudo, o aumento da complexidade na gestão de dois provedores pode não compensar o ganho específico que um grupo de aplicações vai ter em cada modelo de provedor. Por isso, a melhor opção normalmente é mover todas as aplicações para o mesmo provedor de nuvem pública, mesmo se uma ou outra se adaptasse melhor em um outro provedor. É importante destacar que nessa análise define-se também quais das aplicações não geram ganhos quando movidas para a nuvem. Em resumo, seguir um planejamento adequado e respeitar todas as fases do processo fazem aumentar exponencialmente as chances de sucesso na sua jornada rumo à nuvem. Só assim será possível usufruir todos os benefícios em termos de custo, flexibilidade e performance esperados no ambiente em nuvem. Em geral, as frustrações ocorrem quando as empresas fazem a transição para novas tecnologias, esperando delas muito mais do que de fato elas podem entregar. Devido à complexidade dessa jornada, é natural que se busque a ajuda de empresas com experiência nesse ambiente, o que além de acelerar a transição, aumenta em muito a sua chance de sucesso. A gestão da nuvem traz novas necessidades e desafios que precisam ser endereçados de uma forma distinta do seu ambiente tradicional. Destacamos coisas como monitoração, planejamento de capacidade, backup, entre outros aspectos que vão se comportar de forma muito diferente num ambiente de nuvem do que o que você já está acostumado no seu ambiente interno da empresa. E quais são os benefícios do Unisys Cloud Service? Com esses serviços, você vai ter um melhor alinhamento da nuvem à necessidade do seu negócio, você vai acelerar a adoção da nuvem para a sua empresa, você vai otimizar a infraestrutura de TI da empresa, criar recursos flexíveis e ágeis, simplificar o gerenciamento da nuvem e melhorar a segurança na nuvem. Com isso, você pode efetivamente integrar ambiente na nuvem com infraestrutura existente de TI e aliar às suas necessidades de negócio. Como exemplo, temos o caso da Isle of Man, no Reino Unido, onde a Unisys implementou um novo modelo de TI baseado em nuvem híbrida. Entre outros benefícios, a Unisys implementou um ambiente mais eficiente e seguro para os 8.000 empregados, espalhados por 360 localidades distintas, gerou uma economia de $850 mil por ano, com a redução de custos operacionais e incrementando a automação. O projeto que vai ajudar o governo com os desafios financeiros de capacidade dos próximos 5 anos foi implementado em apenas 6 meses. Além disso, as empresas e os cidadãos da ilha terão uma economia de mais de $1 milhão em impostos durante esse período. Como destaca Peter Clark, CTO do governo, a Unisys ofereceu liderança de pensamento para identificar a solução que vai de encontro com as necessidades de desempenho e preços requeridas para satisfazer as metas de economia e orçamento do setor público. Gostaria de agradecer aí a atenção de todos e retorno agora para a Silvia para conversarmos um pouco sobre as perguntas que foram colocadas no início dessa apresentação. Fernando, muito obrigada pela apresentação, foi muito bacana. Eu gostaria agora da gente retomar aquelas perguntas lá do início, para juntos conseguirmos apresentar algumas respostas com base na sua experiência aí de tocar essa área de cloud da Unisys. Então vamos lá para a primeira pergunta. Fernando, Cloud Computing representa realmente redução de custos sobre o ambiente tradicional? Silvia, essa talvez seja a maior dúvida de todos. Porque não existe uma resposta simples para isso, né? O ideal sempre é migrar servidores que já estão em end of life, porque o custo desses servidores, o custo de reposição desses servidores, normalmente é maior do que o custo que você vai ter na nuvem. Mas se o seu parque é novo, você acabou de fazer um investimento ou fez um investimento há menos de 2 anos,
você ainda tem uma depreciação a ser feita desse parque. E com isso, você vai ter o custo da nuvem, mais o custo da própria depreciação que vai continuar ocorrendo. Então, é bem importante você analisar em que momento a sua empresa está quando começar a migração para a nuvem. E também você tem sempre que avaliar o comportamento desse sistema. Por exemplo, se você tem um sistema que é intensivo na utilização de memória, processador e que ocupa muitos terabytes do seu storage, na hora de migrar esse sistema para a nuvem, você também pode ter a surpresa de que o custo acaba até aumentando. Então tem que ser feita uma análise individual de cada sistema e que você está querendo levar para a nuvem. Fernando, ótimo. Vamos passar para a segunda pergunta aqui. Seguindo um pouco do que você falou antes, onde estão as armadilhas que podem fazer a conta da nuvem ficar salgada? Então, a vantagem da nuvem é principalmente relacionada com o aspecto on-demand e o custo também que é on-demand. Então, se você tem sistemas que têm utilização constante de recursos, né, tipo, o tempo inteiro está usando praticamente a capacidade máxima do seu servidor em termos de memória, utilização de processador, disco, etc., esse sistema ele pode te gerar um custo muito alto na nuvem, já que a nuvem vai te cobrar justamente pela utilização de recursos. Com isso, a vantagem que você tem fica sendo sempre naqueles sistemas que internamente no seu ambiente, eles têm períodos de ociosidade, que quando migrados para a nuvem, esses períodos de ociosidade vão gerar um custo muito mais baixo. Fernando, ótimo. Quer dizer, feita a análise para evitar as armadilhas, né? Vem a pergunta em seguida é natural. O que fica e o que vai para a nuvem? Tem fórmula para decidir corretamente o que é mais ou menos aderente? Não existe uma fórmula mágica, né? Por ser um tema complexo, você precisa ter uma análise mais profunda realmente de cada ambiente. Porém, para alguns ambientes não temos dúvida. Por exemplo, o ambiente de disaster recovery, né? Esse ambiente, pela característica básica dele, que é ficar a maior parte do tempo com baixa utilização de recursos ou até desligado, ele é o candidato primário para se fazer a migração para a nuvem ou até para criar um ambiente na nuvem, né? Hoje, muitas empresas têm a necessidade de ter um ambiente de disaster recovery, mas por conta do seu alto custo, ele acaba não implementando essa solução. Já o ambiente de nuvem pública vai te trazer a oportunidade de ter esse ambiente a um custo muito baixo. Então, esse realmente seria o primeiro a levar em consideração. Segundo, é todo o seu ambiente de teste e desenvolvimento. Na maioria dos casos, esse ambiente também vai te trazer ganhos significativos na movimentação para a nuvem. Porém, para o seu parque, de uma forma geral, vai ser necessário uma análise mais a fundo de cada aplicação, de cada sistema, do tempo de vida que essa aplicação está, do seu hardware, do tipo de licenciamento de software, ou seja, tudo que nós conversamos durante a apresentação. Ok. Bom, já descobri as armadilhas, já decidi o que sobe, o que desce, e aí a gente sabe que tem uma questão que muitos CIOs têm começado a enfrentar. Um ou mais provedores de cloud. Como trabalhar com vários fornecedores sem agregar complexidade à equação? Isso é possível? Bom, nós temos modelos de custeio bem diferentes nos principais provedores de nuvem, mas o seu ambiente tem que ser muito específico para compensar todo o overhead de gestão que você vai ter lidando com dois provedores diferentes. Por conta disso, eu creio que, na maioria dos casos, ter apenas um provedor de nuvem vai trazer ganhos significativos em relação ao ambiente como um todo. Fernando, infraestrutura como serviço ou plataforma como serviço? Dá para ter os dois? Como é que o CIO define isso, pela experiência de vocês e pelos diferentes projetos que vocês já tocaram em parcerias aí? Bom, certamente dá para ter os dois, né? A tendência cada vez mais é dos provedores de nuvem disponibilizar
plataformas como serviço cada vez mais sofisticada e incluindo cada vez mais servidores de aplicação, banco de dados, etc. Então, hoje já vale a pena, hoje você já tem aplicações adequadas para uso com plataforma e no futuro isso tende a ser cada vez mais e mais interessante a migração da infraestrutura para o modelo de plataforma como serviço. Mas, no fundo, você sempre vai ter a necessidade de ter alguns servidores no modelo de infraestrutura como serviço. Então, a resposta seria sim, você deve ter os dois. E a tendência é cada vez mais empresas utilizando os dois modelos. Fernando, nosso tempo acabou, mas a conversa foi realmente muito boa. Eu te agradeço bastante, tanto a apresentação quanto esses esclarecimentos das perguntas. A todos que assistiram, que estão assistindo, vocês encontram aqui nesse slide as informações de contato do Fernando e também de contato da Unisys. E agora, agradecendo ao Fernando, eu passo a ele para finalizar e colocar os remarques finais aqui da nossa conversa. Silvia, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui e fico também à disposição para qualquer um que tenha mais alguma dúvida ou que queira conversar um pouco sobre o serviço da Unisys, entre em contato. Obrigado a todos.